Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula deste terceiro trimestre do ano 2023. Estamos estudando lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição de adultos. A Igreja de Cristo e o Império do Mal conviver neste mundo dominado pelo Espírito de Babilônia é o título do trimestre e o título dessa lição, a lição de número 11, Cultivando a Convicção Cristã. O texto nos diz, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Leitura diária nos diz o seguinte, leitura bíblica em classe nos diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como uma ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o Pai e seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então vamos aqui à introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. 2 Timóteo 1, do 12 ao 14. Vamos ler esse texto aqui. Vamos começar com um estudo bíblico. Nós falamos sempre para os irmãos que estamos aqui num estudo bíblico. É usado um texto escrito pelo pastor Douglas Batista, mas sempre com citações bíblicas. O que diz 12 a 14? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito e pelo Espírito Santo que habita em nós. Não cabe aos salvos esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação, segundo Coríntios 4:1, Filipenses 3:14. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Lembrando, irmão, que nós estamos estudando o Espírito de Babilônia trabalhando. Eu vou até fazer uma rápida recapitulação para que os irmãos relembrem cada assunto tratado até aqui. Então, nós estudamos
na lição primeira, a igreja é diante do espírito da Babilônia. Então vimos tudo que é o espírito da Babilônia, que era a tua, parte religiosa, parte de política, uma série de coisas. Depois nós vimos a deturpação da doutrina bíblica do pecado, a lição 2, como as pessoas estão pecando. A doutrina bíblica, não é doutrina de uma denominação, a doutrina bíblica do pecado é a deturpando, a mudando, para poder deixar as pessoas liberadas para pecar. A Bíblia não condena isso, não condena aquilo, não condena nada. Enfim, nós estudamos isso. Depois, o perigo do ensino progressista, na lição 3, quando a criatura vale mais que o Criador, na lição 4, mostrando vários tipos, progressismo, teísmo aberto, relativismo, uma série de doutrina, teologia da libertação, várias coisas que nós estudamos nessas duas lições, que são contrárias à palavra. Às vezes até tem um aspecto de Bíblia, mas não tem. Não é. Desacralização da vida no ventre materno, uma lição falando sobre o aborto, contra a Bíblia é contra isso e contra a sociedade, ou pelo menos aqueles que estão dominando querem que seja diferente. Depois nós temos duas lições que estavam interligadas, a desconstrução da masculinidade bíblica e a desconstrução da feminilidade bíblica. Existe o homem, foi criado igual homem e mulher por Deus, mas a cada um foi dado um papel e estão querendo inverter esses papéis ou trocar esses papéis. Depois vimos transgênero. Que transrealidade é essa? Então tudo aquilo que nós estudamos aqui sobre o que hoje é o universo de gênero, né? Que é ensinado, é doutrinado nas escolas, pela política, uma série de coisas, pelas mídias, quando isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas já foi estudado. Depois nós vimos uma visão bíblica do corpo, alma e espírito, uma série de coisas. Renovação cotidiana do homem interior, lição passada. Então, a partir da lição 9, praticamente, mas mais inclusive da 10 e hoje, nós estamos recebendo um ensinamento, o antídoto para todas essas doutrinas erradas, ensinamentos errados. Então hoje é cultivando a convicção cristã. Convicção aonde? Convicção na doutrina, neste livro, nesta palavra, que temos que guardar. Aqui foi dito várias coisas, inclusive disse a Timóteo, para que ele guardasse aquilo que foi ensinado a ele. Paulo dava esse testemunho, ele sabia em quem ele cria, ele tinha certeza absoluta da sua fé, e é o que nós temos que ter hoje. Então vamos estudar os pontos que vão falar em cada nível, né? Como ele diz aqui, espiritual, depois moral e por final social. Então, convicção espiritual. Poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica, Atos 16, 10 a 12 e 17, 1. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado como um mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, 1 Tessalonicenses 1, 5, Almeida, revista e atualizada. Neste caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 1, de 6 a 10, é o nosso texto bíblico em classe, né? Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Então, a primeira coisa que ele aborda é, por vontade de Deus, por direção do Espírito Santo, o Evangelho chegou à Europa. O Evangelho surgiu no Oriente Médio. Israel fica no Oriente Médio. E ali, Ásia. Os primeiros discípulos ficaram todos presos em Jerusalém até que se houve uma perseguição. Então, Filipe foi pregar em Samaria, depois pregou o Nico da Rainha de Candace, e o Evangelho foi se espalhando. E quando Paulo se converte, Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo, então lá na frente ele é chamado junto a Barnabé para que fossem fazer uma obra, ou seja, evangelizar os gentios. E assim eles partiram, depois
eles se dividiram, mas Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro, mas continuaram fazendo missões, Paulo acompanhado por Silas, e Paulo chega, então, a um determinado momento, ele sente vontade de pegar na Bitínia, e o Espírito diz para ele não ir, para pregar em outra parte da Ásia, o Espírito diz para ele não ir, e por final ele tem essa visão do varão macedônio dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele sentiu que essa é a direção do Espírito Santo, e Filipos foi a primeira cidade europeia onde o Evangelho foi pregado. Deus queria que esta palavra chegasse ali, então direcionou Paulo para isso. Depois de Filipe, ele também pregou em Tessalônica, foi a segunda cidade a qual ele pregou a palavra. Aí, quando ele escreve a carta dos Tessalonicenses, o que ele diz? Não é o evangelho pregado por Paulo, não é um discurso racional, apenas uma mensagem humana, mas é algo vindo de Deus no poder do Espírito Santo. E é essa convicção que a gente tem que ter. O evangelho que chegou até nós, depois não vai dizer dito lá na frente, não são fábulas, histórias, outras coisas, mas é o poder de Deus que foi transmitido por todos esses homens, que inclusive pagaram um preço caríssimo com as suas próprias vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Eles comentam no final deste ponto aqui, assim podemos afirmar que na ausência da convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado ineficaz na transformação de vidas. Se eu creio que isso aqui é uma palavra humana, foi feito... As cartas de Paulo foi escrita por Paulo, era a ideia do Paulo, era Paulo que queria falar isso, ele pensava dessa maneira. E hoje nós estamos no século XXI, isso não pode valer mais para hoje. Então, esse evangelho é só intelectual, não vai transformar vidas. E o evangelho é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante que espada dos gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela continua agindo hoje, o Espírito Santo continua hoje convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, e através da sua palavra. Ponto 2. Confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com vara, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica. E na cidade, em meio às muitas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, foi uma orientação que o Senhor deixou, se eu não me engano, na igreja em Esmirna. Veja bem, meu amado irmão, Paulo, como eu disse no ponto anterior, o autor da lição disse, nós fomos caminhando no que ele estava dizendo, o Evangelho chegou à Europa. Paulo primeiro prega para Lídia, a vendedora de pulpa, que se converte, e depois ele vai andando em Filipos e pregando, quando uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, algo maligno, vinha atrás dele e dizia, esses homens são servos do Deus vivo. Paulo percebeu que aquilo não era um elogio, que aquilo não era algo vindo da parte de Deus, ou algo que contribuiria para que o Evangelho chegasse a mais vidas ali. Então ele virou para trás, repreendeu aquele demônio, aquela moça então, que antes adivinhava coisas, trazia lucro aos seus senhores, aqueles que dominavam ela, agora já não podia mais o fazer, porque o espírito maligno tinha saído dela. E por causa disso eles acabaram sendo levados às prisões, mesmo Paulo sendo um cidadão romano, foram espancados, como aqui diz, foram presos, carcerados. Aí Deus manda um terremoto. O carcereiro pensa se matar porque achou que todos tinham ido embora, mas Paulo e Silas antes, eles cantavam e oravam por volta da meia-noite. E quando viram que aquele homem ia se matar, Paulo grita para ele não se matar, porque todos ali estavam. Aquele homem então entra no cárcere e diz, Senhor, que faço para ser salvo? E ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo, é salvo toda a tua casa. E aí ele é solto, é levado lá na casa do carcereiro, é curado das suas feridas, prega a palavra para aquela família inteira, todos eles aceitam a Cristo e se batizam. E daí ele parte para Tessalônica.
E ele diz então, quando ele escreve a carta a Tessalônica, mesmo com toda essa tribulação que ele teve em Filipe, ele não voltou atrás. E é o que ele diz aqui no final deste ponto. Nós também, como temos estudamos na lição anterior, a vida do crente é uma vida que tem tribulação, mas a nossa convicção tem que continuar firme no Senhor. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Pastor, no Brasil não tem isso. Graças a Deus até hoje não tem, esperamos que não tenha, oramos para que não tenha, mas se um dia vier a ter, e alguém chegar para nós e dizer, se você continuar pregando a palavra de Deus, você será preso ou até mesmo morto, então temos que estar pronto para não negar o Evangelho e continuar pregando. Hoje nós já temos algumas barreiras, meu amado irmão. São pequenas aqui no Brasil, muito pequenas, mas existem. E quando eu digo hoje, não foi hoje, ontem, não. Já aconteceu há quanto tempo? Antigamente se pregava livremente no trem do ramal de Gramacho, moramos aqui em Caxias, vai até a Central, se pregava. Eu já vi cultos no trem, já participei de cultos no trem. E eu, quando estava no seminário, Instituto Bíblico Pentecostal, nós voltávamos de trem, os alunos, e nós fazíamos um culto, cantávamos, dávamos folheto e pregávamos. Hoje é proibido pregar no trem. Hoje é proibido pregar no metrô. Hoje é proibido pregar nas barcas. Em um monte de lugar proibido de pregar a palavra de Deus. Mas alguns servos de Deus ainda usam estratégias e conseguem alcançar vidas também nestes lugares. Então, mesmo que venha a perseguição, temos que estar prontos a anunciar este Evangelho. Fidelidade na pregação. Ponto 1, subdivisão 3. O apóstolo dos gentios assegura que o Evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Nós acabamos de ler isso aqui na leitura bíblica em classe. Mostrando que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 1,16, perdão, 2 Pedro 1,16. 2 Pedro 1,16 diz o seguinte para nós: porque não nos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ao contrário, Paulo declara que o Evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. No final da lição passada, no ponto 3, subdivisão 2, falava-se sobre Judas, capítulo 1, versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amados irmãos, eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que este livro aqui é a palavra de Deus. E por que eu tenho? Pastor, o senhor estava lá quando foi escrito o Antigo Testamento? O senhor estava lá quando foi escrito o Novo Testamento? Se a gente vê a história da igreja, se nós vemos ver pesquisas, será que nós temos os originais? Não, não temos os originais. Temos cópias, manuscritos. Eventualmente, alguma parte ali pode ter sido acrescentada alguma coisa, eventualmente pode, ou até, de certa forma, retirada. Mas a convicção que temos não parte de pesquisas, não parte de pressupostos, não parte de nada disso. Parte simplesmente da nossa fé no Senhor Jesus. Eu creio na Bíblia, de Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, como a palavra de Deus. E disse recentemente na igreja, não dá para você crer que Jesus morreu na cruz, mas que ele não vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ou crer que ele vai voltar para arrebatar a igreja, mas que ele não morreu na cruz. E as pessoas hoje estão escolhendo o que creem. E estão buscando, eu entro na internet, meu amado irmão, tem, eu vou botar assim, entre aspas, pastores, líderes, pessoas, negando. Hoje, não, batismo não é preciso, batismo é uma coisa que foi inventada, a ceia não, a ceia não precisa, a ceia foi inventada por aí então discutem dízimo, discutem todo tipo de coisa, tudo está errado.
Nossos irmãos em Cristo pagaram, não foi só Paulo, Pedro, João, Tiago, não. Tantos quanto os outros irmãos em Cristo pagaram um preço alto. As pessoas que vieram da Reforma, que participaram da Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, e tantos outros, e até aqueles antes da Reforma, como Jerônimo de Praga, muitos deles pagaram com a sua vida para que a palavra continuasse a ser pregada. O Evangelho chegou a nós por um milagre de Deus. Né? Deus permitiu que nós tivéssemos a Bíblia Sagrada hoje. Então eu tenho uma convicção absoluta que eu não estou diante de um livro de fábulas, de histórias, mas estou diante da palavra de Deus. E aí eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu não posso criar, mesmo usando a Bíblia, fábulas. Histórias com fundo morais, mas que não tem nada a ver com o ensinamento bíblico. Então, é como ele diz aqui, fidelidade na pregação. Somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Então, vimos a primeira questão de convicção, a convicção espiritual. Agora vamos ver a convicção moral. Primeiro, retidão nas ações. A conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Segundo Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Desse modo, a Bíblia orienta, entre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Efésios 4,25. É bem claro esse texto. Deixar o furto e ser honesto. Não pronunciar palavras torpes e dizer apenas o que edifica. 4,29. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses 2,5. Aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que a sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente em geral. Aqui ele está falando de atitudes, ações. Então, meu amado irmão, veja bem, eu quero colocar uma coisa que se coloca muito hoje, inclusive por causa do pecado. Eu tenho a convicção arminianista. Alguns têm a convicção predestinista. Não estamos discutindo, todos vão para o céu. Acredito que arminianos e o pessoal da predestinação vão para o céu. Mas quando se discute isso, que é a certeza da salvação, muitas vezes se discute a questão de poder perder a salvação, não, de um homem ter condição de chegar diante de Deus ou não. E muitas vezes o que é dito é o seguinte, que nós que somos da predestinação, do livre-arbítrio, do arminianismo, achamos que o homem ele tem condições de ser salvo por si só. E não é uma realidade. Não, o homem não tem condições de ser salvo por si só. O pecado original, que passou de todos os homens sobre nós, nos faz precisar do Espírito Santo. Só somos salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2 e vários outros textos. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não para as obras, para quem se glorie. Pastor, então, se é assim, eu posso, na teoria, fazer o que eu quiser. Na semana passada nós estudamos que não. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixei de dominar por nenhuma delas. E quando eu deixo de mentir porque eu sou um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Quando eu deixo de cobiçar, é porque eu sou um salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Então as minhas ações são direcionadas pelo Espírito que está em mim, a qual eu aceitei a Cristo. E a Bíblia diz claramente, pelo fruto conhecereis as árvores. Então, se eu sou um remido, lavado no sangue do Cordeiro, e falo palavras torpes, minto, faço uma série de coisas que está contrária à palavra, então eu não estou dando o fruto que era para dar sobre salvação. E aí é que entra a diferença do arminianismo e o predestinismo, é que nós cremos que o homem pode sim perder a sua salvação. Ela vem como dom de Deus, mas o homem pode perder a sua salvação
se ele realmente se desviar da presença do Senhor, deixar de fazer a vontade do Senhor e, antes da sua morte, não voltar para Cristo. Deixar isso bem claro. Então, temos que ter retidão nas ações. Somos salvos e remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Segunda coisa, reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. E esse texto aqui, se eu não me engano, eu vou falar antecipadamente, fala de Estevão. Atos, capítulo 6, versículo 3, eu vou ler para você. Atos 6, versículo 3. Não é só de Estevão não, dos diáconos todos. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Não aconteceu no século XXI sobre uma igreja que é conservadora, uma igreja que é fundamentalista, e qual, ao procurar nomear obreiros, e aqui não eram pastores, não eram apóstolos, não eram presbíteros, eram diáconos, quis procurar pessoas de boa reputação. Está aqui era a igreja primitiva. Por que nós hoje temos que ser diferentes? Não. Vamos lá. Vou continuar lendo aqui o autor. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagem nem honra em parte alguma. Ele citou isso um pouco no ponto 1, agora está citando no 2. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo, para sempre. Efésios 3, 21. Então, basicamente, é o seguinte: a minha postura neste mundo tem que ser uma postura como cristão para agradar a Deus. Se eu me posicionar biblicamente, com aquilo que Deus ensinou, lógico que eu vou ter falhas. Aqui não quer dizer que Estevão, os outros diáconos não tiveram falha, Paulo não teve falha, Pedro não teve falha, ou nós hoje, pastores, ou qualquer outro obreiro da igreja, ou irmão em Cristo, não vai ter falha. Não, isso não é isso. Nós estamos falando em viver em pecado. Tem pessoas que se dizem cristão, mas vivem em pecado. Por exemplo, ele falou no ponto anterior. Um crente que em qualquer conversa que ele tem com alguém, fala palavras torpes. Aqui a Bíblia diz para não falarmos. Dessa boca tem que sair bênção e não maldição. Esse é só um exemplo que eu estou lhe dando. Então, eventualmente, um de nós pode falar uma palavra impensada. O Espírito vai falar lá dentro de você, você vai pedir perdão a Deus e vai procurar não fazer mais isso. Mas hoje se costumou que isso é normal, isso é ser humano, todos nós fazemos. Então não é assim, meu amado irmão. Reputação ilibada é, se você tiver um comportamento bíblico, o mais perto possível que você possa fazer daquilo que a Bíblia manda, você estará agradando a Deus. Vai agradar aos homens? Não, a gente não tem que se preocupar em agradar aos homens. Alguns vão sim ver em você um grande exemplo de homem de Deus, ou de mulher de Deus, vão glorificar o nome do Senhor. Outros vão ter outras opiniões, e isso diante de Deus não importa. Eu não posso mudar minha postura para tentar agradar os homens. Eu não posso pegar a Bíblia e, como diz a lição 2, mudar a doutrina do pecado. A Bíblia diz que isto é pecado, eu digo que não é, porque as pessoas querem ouvir que não é. Então não podemos mudar a Bíblia Sagrada para agradar pessoas. Então, reputação ilibada é viver de acordo com a palavra de Deus. E o terceiro ponto sobre a convicção moral é vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5, 27. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunho de sua postura santa, justa e irrepreensível. Ele fala isso no 2,10 de 1 aos Tessalonicenses. Essas designações implicam obediência nas questões morais,
Já falamos aqui, né? Atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Denota um padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Vamos ver aqui 1 Coríntios 10, 32. Nós estamos aqui lendo alguns versículos, meus amados irmãos, para ajudar, mas de preferência leia todos os versículos que estão citados aqui. Diz bem, olha só, 10:32 de 1 Coríntios. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Não quer dizer que o teu comportamento correto diante da palavra agradar a todo mundo, ou que as pessoas não vão procurar achar erro em você, e eventualmente vão achar um erro em você, porque nós somos pecadores e estamos nesse mundo. A nossa tentativa é sempre viver o melhor que a Bíblia nos ensina, mais possivelmente perto de Deus. Esse cuidado todo que a gente tem que ter é porque hoje as pessoas estão vivendo como se, não, eu faço isso porque fulano faz também. Eu ajo dessa maneira porque fulano tem esse tipo de atitude. Mas, meu amado irmão, a Bíblia diz para você olhar para o autor e consumador da tua fé, o Senhor Jesus Cristo. E quando a gente olha para Cristo, a gente não vai ver erro, não vai ver pecado. Então ele tem que ser o meu exemplo, eu tenho que olhar para a vida dele e colocar em prática na minha vida. Por isso, ele diz vida irrepreensível. Vivemos em consagração, em santificação a cada dia. Pastor, isso, como é que a gente consegue isso? É difícil neste mundo. Sim, meu amado irmão. Já vimos na lição passada. Na lição passada eu falava sobre isso, sobre o homem interior sendo renovado. Leitura da Bíblia, oração, jejum, devoção a Deus, respeito a Ele. Uma série de coisas que você precisa praticar diariamente. Que você praticaria em outras coisas. Vamos dizer que você esteja com um problema de saúde acima do seu peso. O seu médico vai dizer para você, você vai ter que deixar de comer essa comida, você vai ter que fazer aquele exercício ali para você se melhorar a sua saúde. Você vai ser disciplinado, porque você vai ter medo de acontecer um problema de saúde com você. Então você vai cortar algumas coisas da sua dieta e tal, e assim vai por diante. Em outras áreas da vida, se você entrar numa empresa nova e ali você tiver que aprender, mas você precisa daquele emprego é importante para você, aquele emprego remunera bem, então você vai ter que entrar naquele primeiro momento de aprendizagem, vai ter que ter uma atividade perseverante para poder aprender, para depois começar a colocar em prática e tirar os lucros, né, de você ter aprendido e agora ter uma profissão e trabalhar ali. Você vai estudar, você vai procurar tudo, e assim nos estudos em qualquer área. Na vida cristã é a mesma coisa. Você precisa colocar em prática aquilo que Deus te deu para que a sua vida espiritual, as disciplinas que Deus te deu. Leitura da Bíblia diária, oração diária, jejum, quando você puder jejuar, esteja jejuando, a devoção, respeito a Deus, toda esta coisa que nós precisamos colocar em prática. Vamos agora para o terceiro ponto, que é a convicção social. Nós vimos a convicção espiritual, a convicção moral e vamos ver a convicção social. Bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social do ser humano. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O papel da igreja é o de proclamar o Evangelho, Mateus 28, 19. É aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos, Tiago 2, 15 a 17. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quisermos comunicar não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses 2,8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa com o protege dos filhos, 1 Tessalonicenses 2,7. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que interessa pelos problemas dos filhos, 1 Tessalonicenses 2,11b. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja, 1 Tessalonicenses 2,11a. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social, a dedicação exclusiva de uma parte em detrimento de outra, não retrata o Evangelho de Cristo. Então, bem-estar comum. Físicas
e espirituais. Eu vou ler aqui para você, Tiago 4,17. Eu hoje li esse versículo na minha leitura bíblica diária. Minha leitura bíblica diária. Digo a você que se você puder, leia a Bíblia toda em um ano. É muito importante, meu amado irmão. Vou dizer para você, é muito importante mesmo. Eu faço isso há muitos anos e me ajuda muito na minha caminhada. Então vamos aqui, Tiago 4,17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Mas como é que eu aprendo a fazer o bem? Exatamente como nós acabamos de falar no ponto anterior. Lendo Bíblia, orando, ouvindo os bons ensinamentos que se dá, indo, frequentando a escola bíblica, atento às pregações, aos testemunhos, a tudo que Deus tem a falar com você, inclusive na sua própria casa. Eu disse que há muitas pessoas ensinando besteira na internet, mas existem grandes homens de Deus pregando a palavra pura também na internet. Então, você vai tirar a sua sede se você pegar uma água saudável. Agora, se pegar uma água de má qualidade, realmente vai dar problema. Uma comida estragada pode atrapalhar a tua vida. Então, tem que procurar na fonte verdadeira. O bom pastor, como diz no Salmo 23, te leva a água tranquila, a pasto verdejante. Então, você tem que se alimentar daquilo que é importante. Bem-estar comum. Paulo, encorajável, confortável e serviu de exemplo para a igreja. O crente tem que fazer isso também. Não pode se dedicar a uma coisa e não a outra. Isso não retrata o Evangelho. Se eu sei fazer o bem, eu tenho que cumpri-lo para que o Evangelho também chegue às pessoas. E vamos para o último ponto, que é a dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Vamos ver aqui Atos 20, 24. Há muitos bons exemplos para nós aqui na Bíblia. Eu não marquei, eu sempre falei na lição passada, nas outras, e às vezes eu não marco qual o texto que está dito na lição que eu vou ler para os irmãos. Na hora que eu sinto o desejo e leio um texto. Por isso eu tenho que abrir a Bíblia na hora. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho ao Evangelho da graça. Depois a gente pode até fazer um comentário sobre essa parte quando Paulo fala os anciões em Éfeso. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolo, de Cristo sermos pesados. É o comentário que ele faz a Tessalonicenses. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas, Atos 18:3. Aí a citação já não vem na carta aos Tessalonicenses, mas em Atos. Acerca disso, recordava aos irmãos que seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós, Tessalonicenses 2:9. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam no Evangelho, 1 Coríntios 9:14, e que digno é o obreiro do seu salário, 1 Timóteo 5:18, inclusive ele cita uma passagem do Antigo Testamento, da lei: não atarás a boca do boi enquanto ele debulha. Assim ele explica que não usou dessa justa prerrogativa porque conhecia a extrema pobreza da igreja do seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho, que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto claro ao espírito babilônico, que é o oposto do altruísmo cristão. Então aqui eu não quero entrar num grande debate sobre tempo integral, tempo parcial, talvez o irmão não entenda isso, já se falou isso muito anteriormente, em uma época da igreja. Então, tempo integral é aquele pastor que, quando ele é chamado, ele deixa o seu trabalho secular e vai se dedicar somente à igreja. E a igreja sustém ele e a sua família com o pagamento mensal. Tempo parcial é aquele pastor que continua, mesmo no pastorado, se dedicando ao seu trabalho secular e da igreja ou não recebe nada ou recebe apenas uma pequena ajuda para algumas despesas, até talvez referente ao ministério. Ponto.
Pastor, como é o seu exemplo, pastor Hélio Ornelas? Meu ministério foi de tempo parcial. A igreja não tinha condições de me sustentar, sustentar minha família. Então, eu iniciei o ministério, trabalhando, e a minha vida toda, hoje eu já sou aposentado, mas, até certo momento, trabalhando secularmente, até ficar desempregado em 2016, e aí umas outras situações da minha vida. Ponto. Tem que ser assim na vida de todo obreiro? Não, meu amado irmão, aí vai estar a realidade da igreja, da situação financeira da igreja, do próprio obreiro, de várias situações. Porque eu digo para o irmão, qual é o ideal? O ideal, continuo achando, que é o tempo integral. O pastor poder se dedicar somente à igreja, para que ele não possa ter que ter outras atividades. Porque aí nós vamos ter uma consideração ainda família, e aconteceu comigo. Trabalho secular, igreja, e muitas vezes a família ficava em segundo plano. Isso não é bom, porque vai atrapalhar, porque se tem que dedicar. Eu não vou ficar aqui falando de várias coisas que aconteceram, não é o caso. Não entendo aqui totalmente o que o autor está falando. Às vezes, o que aconteceu com Paulo? Paulo chegou em determinadas igrejas que não tinham condições financeiras de sustentar por serem bastante pobres ou por ter alguma dificuldade, ou enfim. Ele deixou de pregar o evangelho por causa disso? Não. Até mesmo aconteceu comigo. Quando eu comecei no ministério, o salário do pastor não estava ainda definido na denominação, dependia do Conselho Geral, não me lembro como é que chamava na época, e demoraram um pouco a fazer essas reuniões. Então eu pastoreei a igreja sem receber nada, porque eu não tinha como, o meu salário não era definido, não era um salário definido para a igreja local, ou seja, o mínimo que a igreja vai pagar, lógico que a igreja pode até pagar mais, mas aquele mínimo que a igreja poderia pagar não estava definido. Quando foi definido, a igreja pagou. Quando a igreja não pôde pagar em algum momento, e aconteceu isso em algum momento do meu ministério, eu continuei no ministério da mesma maneira. Mas isso vai depender de cada pastor, de cada situação, de cada família, de cada igreja. Entendo exatamente. Paulo abriu mão. Ele trabalhou como fazedor de tenda, aqui nesse momento. Mas ele não trabalhou o tempo todo no ministério dele como fazedor de tendas. Em alguns momentos, as igrejas o proveram daquilo que era necessário, então ele não precisou trabalhar. Então, o Paulo foi meio híbrido, né? O ministério dele foi integral em alguns momentos e parcial em alguns momentos, e ele fez o máximo que ele pôde fazer. E aqui o que a gente tem aprendido, porque é o que é altruísmo. O que é uma coisa altruísta? Quando você abre mão de algo em favor de outra pessoa, ou neste caso aqui, de um grupo. Se acontecer, se for necessário, todos nós temos que estar preparados para isso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Agora, deixar de pregar o Evangelho, não. Sempre o Evangelho em primeiro lugar, para que seja pregada a palavra de Deus. Vamos à conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante seu ministério. 1 Tessalonicenses 2:2. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. 1 Coríntios 11:1. Está com sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito. 1 Tessalonicenses 2:4. Sua convicção moral como reflexo do temor de Deus. 1 Tessalonicenses 2:5. E sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. 1 Tessalonicenses 2:9. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Quero comentário na conclusão. Hoje, pessoas estão querendo enriquecer, eu vou até do último ponto aqui que eu não falei, enriquecer através do Evangelho, com ministérios pastorais, com ministérios de cantores, até muitas vezes até com ministérios de música, né, de tocar. Pastor, é pecado o pastor receber, pode ter o músico receber, ou o cantor lá? Não, meu marido. Mas eu não posso chegar numa igreja que tem pessoas muito pobres, uma igreja de pouca redação, querer cobrar um X para cantar ou um X para pregar, que aquela igreja vai se esforçar muito, de repente vai fazer aquilo, mas depois ela vai ter dificuldade lá na frente. Tudo isso é diferente, por exemplo, de um pastor que recebe, ele sabe a realidade da igreja, ele está pastoreando a igreja,
ele recebe aquela ajuda, seja integral ou parcial. Com certeza, aqueles que têm a convicção no ministério, se um dia a igreja tiver alguma dificuldade, ele vai procurar resolver aquilo ali para que o evangelho continue sendo pregado. Então, ele termina dizendo: ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção e defesa do interesse do reino de Deus na terra. O evangelho precisa ser pregado. A palavra precisa ser levada a todas as nações. E temos que fazer isso com convicção em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus possa abençoar os amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.